Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, já vamos na aula número 6 deste conjunto de aulas que tenta explicar uma teoria, que é a segunda teoria, conhecida como 8 Yaven. E como tu podes ver, na aula de hoje vamos falar exatamente sobre o número 8. Ora, este 8, como tu podes ver no nome da teoria, está presente, não é? É hoje que nós vamos conhecer porque é que a minha teoria tem como uma parte do seu nome, não é? O número 8. É hoje que vamos descobrir porque o número 8. Já sabes que nós vamos estudar este mesmo número 8 à luz das Sagradas Escrituras e no contexto do livro de Apocalipse, especificamente no capítulo 17. Portanto, é no 17 onde vem este número 8. Obviamente que eu também vou começar esta aula por dar uma introdução usando um versículo que já foi estudado na aula anterior. Como também podes ver, nós hoje vamos falar sobre pombas, ok? Ou pombos. O objetivo desta aula é conhecer uma estratégia matemática, ok? Mais uma vez a matemática, como eu continuo a dizer, é impossível estudar as profecias sem estudar a matemática, ou conhecer a matemática e usar essa mesma matemática no estudo das profecias, porque de facto penso que já venho a repetir isto várias vezes e continuo a repetir que Deus usou e usa a matemática exatamente para manter este universo. Primeiro para o criar e depois continuar a recriar ou a mantê-lo. Portanto, a matemática está presente em todo lado, mesmo como tu podes ver na tua vida, não é? Matemática, precisas da matemática para tudo. E como também para o estudo da Bíblia, também na minha humilde ideia, não é? Também é necessária esta mesma matemática. Então nós vamos começar com o versículo 10 de Apocalipse 17, que foi vista na última aula. Vou só fazer aqui apenas uma revisão, que diz o seguinte: E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Ora, quem é que são estes 7 reis? Muito bem, as 7 cabeças da besta. Ok? As 7 cabeças da besta do capítulo 17 de Apocalipse são 7 montes. Ok? Já falámos sobre os 7 montes, mas também são 7 reis. Ora, 5 já caíram. Portanto, na minha interpretação, esses 5 estavam no passado. No passado de quem? De João. Isto é, quando João recebeu esta mesma profecia, 5 desses reis já tinham caído, já estavam no passado. Um existia, que era aquele que estava no poder, no tempo de João. E havia de chegar outro, apenas mais um. Mas esse estaria por pouco tempo. E agora, como eu te dizia na última aula, não é? João sabia que o que estava no poder era o sexto, não é? Podemos assim dizer. E havia só mais um, não é? E esse estaria por pouco tempo. Então João pensou para consigo, não é? Que o fim deste mundo estaria muito próximo. O que é certo é que já lá vão quase já mais de 1900 anos, não é? E o que é certo é que nós ainda aqui estamos. Portanto, aquela conta muito simples que eu fazia era 5 estava no passado, mais uma no tempo de João, não é? E depois só viria mais uma que, portanto, que duraria pouco, essa mesma cabeça, não é? E que dá um total de 7 cabeças. Portanto, não há mais. Não é? O problema surge agora no versículo 11, não é? Que isto tem dado pano para mangas, não é? Nas interpretações bíblicas. E talvez a minha interpretação seja mais uma. Mas deixo aqui a minha interpretação. Diz assim o versículo 11: E a besta, que era e já não é? Portanto, quer dizer que era, isto é, estava no passado,
já falamos sobre o assunto. Portanto, quer dizer que a besta que era e já não é ela também o oitavo. E é dos 7. E vai à perdição. Portanto, a besta que era e já não é. Portanto, a besta era. E este aqui é um dos versículos que eu uso para mostrar muitas coisas acerca desta besta. A besta era, quer dizer que no tempo de João ela já estava no passado. Tá bem? E já não é. Portanto, quer dizer que quando o apóstolo João viveu nesta terra, esta besta já não era. Ok? Mas, há aqui um mas ela haveria de voltar novamente. Isto é, seria o oitavo. E é dos 7. E vai à perdição. Ora, porquê que ela é dos 7? Porque se tu reparares, não é? Existem 7 reis. Ok? Existem 7 reis que são representados exatamente pelas 7 cabeças da besta. Mas quando nós olhamos para aqui para um oitavo, não é? Um oitavo, ele não tem cabeça. Não é? Eu costumo dizer que este oitavo rei, que é a besta, é um rei sem cabeça. Porquê? Porque são 7 e ela é o oitavo. Ela não é como é que eu ia dizer? Quando ela vier novamente, não poderá pertencer aos 7. Não é? Porque ela era no passado. Ok? Então eu vou fazer aqui o esquema. Portanto, 5 já tinham caído. Não é? 5 já tinham caído. Ela já não era. Ora, a conclusão que eu tiro, não é, daqui é que esta besta era um dos 5. Ok? Porque ela era no passado. É a conclusão que eu tiro. Esta besta só pode ser um dos 5. Não é. Portanto, não é. Quer dizer que no tempo de João ela já não era. Portanto, ela não faz parte desta cabeça número 6. Não é? Também, ela não é a cabeça número 7. Porque senão era o 7º rei. Não é? Ela é o 8º. E é dos 7. Olha, repara, é dos 7. Ora, sendo dos 7, quer dizer que ela pode ser um destes 5. Ok? Pode ser, para mim, é um destes 5. Mas ela também poderá pertencer à 7ª cabeça. Não é? Porque repara, se ela é o 8º, não é? E se não há 8 cabeças, ela não é no tempo de João, não é? Ela não era no tempo de João, porque o anjo diz ela não é. Portanto, ela neste momento ela não é, mas há de voltar. Ora, quando ela voltar, como só existe mais uma cabeça, este oitavo rei, como não tem cabeça, tem que pertencer à 7ª cabeça. Tem que pertencer ao 7º rei. E ser ela também o 8º. Ok? Portanto, é desta maneira que eu vejo esta mesma interpretação. E existe aqui uma palavra que é o Apollyon, que também se encontra pelo menos mais uma vez no livro de Apocalipse, que em hebraico é Abaddon, que quer dizer exatamente perdição ou destruição, ok? No sentido de acabar. Portanto, esta besta, quando viesse como 8º rei, seria para acabar. É esta a interpretação que eu tiro. Perdição é exatamente término. Isto é, fim. Ok? Fim. Não é perdição no sentido de que vai haver uma apostasia ou coisa do género. Não. É no sentido de, na minha humilde interpretação, é no sentido de destruição, de fim. Okay? E é este o versículo que nós vamos estudar hoje, o versículo 11 do livro de Apocalipse, capítulo 17. E agora vamos falar sobre o número 8. Okay? Vamos falar aqui sobre o número 8 e vamos trazer um bocadinho de matemática. Nesta secção vou começar com um problema. Okay? Portanto, eu vou começar aqui com um problema matemático. Põe-te com atenção e vê se consegues descobrir. Então a pergunta é a seguinte, ou o problema. Qual é o menor número de pessoas necessárias para garantir que pelo menos 2 delas tenham o seu dia de aniversário no mesmo dia da semana durante este ano? Portanto, durante este ano, qual é o menor número de pessoas necessárias para garantir que pelo menos 2 delas tenham o seu dia de aniversário no mesmo dia da semana?
Ora, como tu sabes, a semana tem 7 dias, não é? E agora o que nós queremos saber é qual é o número mínimo de pessoas que nós temos que ter para garantir que pelo menos duas delas, não é, tenham o mesmo dia da semana como no seu aniversário. Ok? Onde vão comemorar o seu aniversário. E a resposta, como tu podes ver, não é? A resposta, e se respondeste 8, os meus parabéns. Não é? São 8. Porquê? Porque a semana tem 7 dias. Ora, se nós tivéssemos uma pessoa a fazer anos ou o seu aniversário em cada dia da semana, não é? No máximo nós colocaríamos uma pessoa em cada dia da semana e teríamos 7 pessoas. Ora, a oitava pessoa, não é? Como já estão todos os dias preenchidos, tem que fazer necessariamente comemorar o seu aniversário num dos dias da semana, que já está preenchido por outra pessoa. E, portanto, esse é o número mínimo. Okay? Portanto, são 8. E aquilo que eu te digo, portanto, isto parece uma ideia muito simples, mas é uma estratégia matemática muito engenhosa, conhecido como o princípio do pombal. E agora vem exatamente as pombas. Okay? É conhecido como o princípio do pombal. E ele é utilizado é utilizado em resolução de problemas. Muitos problemas de matemática são resolvidos com este princípio do pombal. Então agora, aqui está exemplificado o problema que eu te coloquei, não é? Os 7 dias da semana. Há de reparar que a ideia daqui dos 7 dias da semana são exatamente as 7 cabeças da besta do capítulo 17, não é? E como tu podes ver, não é? Repara, 5, e agora vou-te aqui fazer o exemplo, 5 já tinham caído, ok? Portanto, imagina, estas 5 primeiras já tinham caído. Uma existia, e depois ainda viria um por pouco tempo. Só que a besta que voltaria, que subiria do abismo, tem que fazer parte de uma destas cabeças. Ora, da sexta não pode ser porque ela não é. Portanto, ela só pode fazer parte da sétima cabeça. Portanto, é a conclusão que eu tiro. Imaginemos que temos 7 casas e 8 pombos. O princípio do pombal garante-nos que, seja qual for a escolha de cada um dos pombos, existirá uma casa com pelo menos 2 pombos. Obviamente que eles podem escolher todos a mesma casa. Não é? Obviamente podem ficar os 8 na mesma casa. Mas pelo menos temos 2 na mesma casa. É essa a ideia. Então eu vou-te enunciar aqui o princípio do pombal. Então diz assim o princípio do pombal. Se num pombal com M casas existem N pombos, okay? Portanto agora este M e N podem ser números quaisquer, tal que o N é maior que o M, isto é, existem mais pombos do que casas, então pelo menos uma casa irá conter pelo menos 2 pombos. Este princípio do pombal é também conhecido pelo teorema de Dirichlet, ou o princípio das gavetas de Dirichlet. Porquê? Porque Johann Peter Dirichlet, em 1834, propôs o seguinte teorema. Portanto, este teorema é conhecido exatamente como o princípio de Dirichlet. E o teorema diz o seguinte: queremos guardar M objetos em N gavetas. Portanto, agora vamos falar em objetos e gavetas, mas é exatamente a mesma ideia. Só mudou, costuma-se dizer, os protagonistas. De resto, o resultado é o mesmo. Se o M é maior que o N, okay, então alguma das gavetas deverá conter mais do que um objeto. Okay? Portanto, o M é maior que o N, quer dizer que temos mais objetos do que gavetas. Então, pelo menos uma das gavetas tem mais do que um objeto. E agora voltando ao livro do Apocalipse, e agora vamos usar este mesmo princípio no livro do Apocalipse. Voltando ao livro do Apocalipse, e em modo de conclusão, o oitavo rei, portanto, e agora estamos exatamente no número 8, o oitavo rei, não pode ser de nenhum dos 5. Portanto, quando ele subir do abismo, não é? Ele não pode ser nenhum dos 5. Pois, porquê? Porque eles já caíram. Okay? Portanto, eles estão no passado. Ele não pode ser nenhum dos 5 porque eles já caíram e a besta não é.
ok? Portanto, neste momento ela não é. Portanto, era. Um existe e não é a besta, pois a besta não é, ok? Pelo princípio do Pombal, a besta, quando subir do abismo, só pode fazer parte da sétima e última cabeça, pois não existem mais cabeças, ok? Por isso é que eu costumo dizer que o oitavo rei é um rei sem cabeça, não é? Porquê? Porque ele como é o oitavo, não é? E só existem 7 cabeças, ele terá que fazer parte dessa mesma cabeça, ok? Da sétima. E depois tem aqui uma tradução que eu fiz no Google, do grego, do original, para o português, e diz que a besta que era e não é, portanto, era e não é também a oitava e é das 7 e está sujeita à perda. Portanto, aquela conclusão que eu tiro aqui, e aquilo que eu já te disse a seguinte, quando diz que é das 7, eu continuo a dizer, e digo isto, se a besta era, quer dizer que ela fazia parte de um dos 5, pode ser um dos 5. Ela não é, quer dizer que ela não faz parte do sexto, portanto ela não é. E quando ela subir do abismo, como só existe mais uma cabeça, pelo princípio do Pombal, não é? De Richelieu, ela tem que fazer parte da sétima cabeça. Okay? É a conclusão que eu tiro. E acho que, olhando para o texto, não é? A conclusão é muito simples. É muito simples. E agora eu vou trazer só aqui uma ilustração, não é? Porque sabes que eu gosto sempre de ir buscar à Bíblia ideias que possam explicar estas mesmas profecias e penso que não devo estar muito longe da realidade, não é? Em Levítico, portanto, no livro de Levítico, capítulo 12, versículos 2 e 3, eu vou-te ler aqui, diz assim. Portanto, isto são palavras do Senhor. Diz assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e der à luz um menino, ok? Portanto, se uma mulher conceber, isto é, der à luz um menino, será imunda por 7 dias, ok? Portanto, Deus diz a Israel que se uma mulher conceber e der à luz um menino, ela será imunda por 7 dias. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. Okay? Podemos falar sobre o que é isto de imunda. Imunda é no sentido de impura, ok? Portanto, estaria em descanso, podemos assim dizer, não é? Ou, pronto, penso que é mais nesse sentido. E depois diz assim: e no oitavo dia, se circuncidará ao menino a carne do seu propúcio. Portanto, fará a circuncisão do menino. Ok? Portanto, isto é o que está em Levíticos 12, capítulos 2 e 3. E agora eu vou-te ler aquilo que eu escrevi. Diz assim: em Levíticos 12, 2 e 3, encontra-se um concerto entre o povo de Israel e Deus, que pode ser usado como interpretação destas cabeças. Diz assim: uma mulher, ao dar à luz um menino, ficaria imunda por 7 dias. Isto é o que está em Levítico. E no 8º dia se circuncidaria a carne do propúcio do menino. E aquilo que eu digo é o seguinte: haveria, ok, um corte, depois podes ver o que é que isso significa, e com isso a purificação da mulher, podemos assim dizer, ok? E também do menino. Trazendo esta mesma ideia para Apocalipse 17, a besta teria o seu poder por 7 reis, portanto é aquilo que eu chego à conclusão, é esta, não é? Porque as cabeças da besta pertencem à besta, é? Podemos assim dizer. E eu digo que esta besta teria o seu poder por 7 reis, ok? As suas 7 cabeças. Mas no 8º, que é ela própria, haveria um corte para sempre, ok? Para mim, este corte seria feito exatamente na 8ª cabeça. Isto é, o 8º está sujeito ao Apolion. O Apolion, se bem te lembras que nós lemos em grego, mesmo escrito nas Sagradas Escrituras, este Apolion, que para mim é a destruição. É o fim. Ok? E, portanto, e consequentemente, viria a purificação. Ok? Este Apolion
é exatamente a perdição, ok? A perdição, que é a destruição, e tu podes depois ver o significado desta palavra em grego, e o Abaddon em hebraico, porque a própria Bíblia em Apocalipse diz que é exatamente a mesma coisa, não é? Portanto, as duas palavras têm o mesmo significado, diz mesmo o Apocalipse. E então, esta perdição, para mim, é a mesma destruição até ao pó ou à cinza, ok? Que neste caso, quando tudo vira pó ou cinza, não é? É exatamente o fim. Não é? Quando nós viramos pó, quando Deus disse que ao pó tornarás, não é? Por causa do pecado do ser humano, quer dizer que nós simplesmente somos destruídos pelo pecado que cometemos. E então esta besta, na sua oitava cabeça seria levada exatamente a este Apollyon, que é exatamente a destruição até ao pó ou à cinza, que para mim é exatamente o fim desta mesma besta. Ok? Obviamente que nós ainda temos aqui muito para estudar, não é? Isto não ficamos por aqui. E espero que tenhas gostado da nossa aula. Portanto, que falámos sobre o número 8, que está na base do nome desta mesma teoria, 8 Yaven. Um dia vamos estudar o que é que significa o Yaven. Estamos a caminho, num bom caminho. E se gostaste do nosso vídeo, da nossa aula, convido-te a inscrever-te no canal, a compartilhares este mesmo vídeo, deixares o teu like e acionares as notificações para receberes mais informações deste canal que já é teu, que é exatamente a Escola Kitonite. Então, tudo bom para ti.